Como e por que o presidente iraniano Ebrahim Raisi morreu? Quando você estuda história ou quando faz análise sobre eventos atuais, sempre vai se deparar com três grandes problemas. O primeiro grande problema é que há muito pouca informação com a qual você pode trabalhar. A verdade é muito limitada. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a informação que você tem pode não ser verdadeira. Então, também existe a desinformação. Esse é o segundo problema. E o terceiro problema é que sempre haverá uma narrativa oficial que a mídia e o governo divulgam, e ela pode não ser verdadeira, mas é a que as pessoas aceitam. Então, o desafio para nós hoje é: sabemos que o presidente do parlamento iraniano, Ebrahim Raisi, morreu. E teremos que usar análise, certo? Análise de teoria dos jogos para descobrir como ele morreu e quem pode tê-lo matado. Isso faz sentido, mas o problema, novamente, é que estamos trabalhando com informações muito limitadas que o governo iraniano escolhe divulgar ao público, certo? Então, o que sabemos? Sabemos como fato que no dia 19 de maio, o presidente iraniano estava no Azerbaijão para uma cerimônia de inauguração de uma represa. E então ele entrou em seu helicóptero e estava voando de volta para o país. E quando ele estava voltando, houve um acidente que fez o helicóptero cair, matando todas as 9 pessoas a bordo, incluindo o presidente, o ministro das Relações Exteriores, 3 membros da tripulação, o governador de uma província e um líder religioso local. O segurança do presidente e o chefe da equipe de segurança do presidente. Certo, então todas as 9 pessoas morreram. E temos motivos para acreditar que a razão mais provável é um acidente, certo? Que isso foi um acidente, que havia mau tempo, havia neblina, o piloto não conseguia enxergar direito e acabou colidindo com a montanha. E a evidência para isso é que, primeiro, isso acontece com frequência. Por exemplo, em 2020, o famoso jogador de basquete Kobe Bryant morreu em um acidente de helicóptero junto com sua filha. Então, isso realmente acontece bastante. A segunda evidência é que o helicóptero em que eles estavam voando era muito antigo. Basicamente, era um helicóptero americano que eles começaram a usar na década de 70. E depois da Revolução, os Estados Unidos se recusaram a cooperar com o Irã. Então, eles nunca conseguiram, de fato, fazer a manutenção do helicóptero. Então, talvez tenha sido apenas uma falha técnica. Okay. Esses são, portanto, 2 motivos convincentes pelos quais a maioria das pessoas acredita que isso foi um acidente. E este é, provavelmente, o custo que ficará marcado na história. Ok, mas a análise da teoria dos jogos exige que exploremos outras possibilidades. Portanto, existem outras 2 possibilidades. A segunda possibilidade é um adversário estrangeiro, o que significa que ou os Estados Unidos, ou Israel, ou até mesmo possivelmente o Azerbaijão, mas um adversário estrangeiro foi responsável por isso. O problema com essa teoria, porém, é a questão da oportunidade e do motivo. O que isso significa é que é muito difícil, como governo estrangeiro, planejar um assassinato de um líder iraniano no Iraque. É muito difícil. A oportunidade não existe. Então, talvez Israel ou os Estados Unidos queiram que ele morra. Bem, como eles poderiam fazer isso? É muito difícil fazer uma coisa dessas, certo? O segundo problema é o motivo. Que razão Israel ou os Estados Unidos teriam para matar o presidente? Agora, no passado, os Estados Unidos e Israel já mataram iranianos antes. Então, por exemplo, em janeiro de 2020, o presidente Donald Trump ordenou o assassinato do general Soleimani em Bagdá. Mas havia um motivo por trás disso. O motivo é que Soleimani é responsável pela política externa iraniana no Oriente Médio e, portanto, representa uma ameaça direta aos interesses americanos. E Israel, no passado, já orquestrou assassinatos de cientistas nucleares iranianos no Irã. Mas, novamente, o motivo é que Israel teme que o Irã desenvolva uma arma nuclear. E, portanto, a maneira mais fácil de impedir isso é matar os cientistas. Ok, então.
Israel, em 1º de abril deste ano, também realizou um ataque aéreo contra a embaixada iraniana. E isso resultou na morte de 2 generais iranianos. Mas, novamente, o motivo, segundo Israel, era que esses generais estavam trabalhando com o Hamas para ameaçar Israel. Certo? Então, o motivo é muito claro. E o problema aqui é que não está nada claro qual seria o motivo para matar o presidente iraniano. Na verdade, há muito risco nisso. Mas, novamente, não estou descartando a possibilidade de que possa ter sido um adversário estrangeiro. E a terceira possibilidade é um inimigo interno. Ou seja, havia certos indivíduos, facções ou grupos no Irã que queriam a morte do presidente. Então, com essa ideia de inimigo interno, a questão da oportunidade não existe, porque, obviamente, esses inimigos teriam recursos para localizar e matar o presidente. Um exemplo disso é que, lembre-se, quando o presidente estava voltando para casa, havia 3 helicópteros, certo? Foi apenas o helicóptero dele que caiu. Os outros 2 helicópteros estavam bem. Agora, em teoria, e assim, não sabemos quem estava nos outros 2 helicópteros, mas podemos supor que provavelmente eram escoltas militares, certo? Eles estavam lá para proteger o presidente. Mas, ao mesmo tempo, se quisessem matar o presidente, poderiam, certo? Então, foi o exército? Então, a oportunidade existia, mas aí a questão é o motivo. Por que eles fariam isso? E a resposta é que a possibilidade, de novo, estamos analisando possibilidades, certo? Havia um consenso absoluto entre todos os analistas políticos de que Abraham Raisi provavelmente se tornaria o próximo grande líder supremo e autoridade máxima do Irã, assim que o atual Ayatollah Ali Khamenei viesse a falecer no futuro. Atualmente, Raisi já conta com 63 anos de idade, enquanto o líder Khamenei já atingiu a marca dos 85 anos. Então, podemos esperar que dentro dos próximos 5 anos, Khomeini morra, e Raisi, que muitos veem como o protegido de Khomeini, se torne o Ayatollah. Agora, o sistema político iraniano é meio estranho, porque é uma república islâmica. E o que isso significa é que a autoridade máxima é Deus, o Alcorão. E é o Ayatollah quem representa Deus e o Alcorão. Então, ele é a autoridade máxima. Ele tem poder de veto absoluto. E o presidente é talvez como o CEO do país. Portanto, a pessoa que detém o verdadeiro poder no país é o Ayatollah. E se ele se tornar o Ayatollah, podemos esperar grandes mudanças políticas no país. Ok. Então, a questão é, quem se beneficiaria com a morte de Raisi e com a sua incapacidade de se tornar o próximo Ayatollah? E o que as pessoas dizem é, e novamente, pessoal, estou trabalhando com informações muito limitadas. Eu não conheço tão bem o Irã, eu só leio as notícias, mas o que dizem é que há 2 principais candidatos para ser o próximo Ayatollah. O primeiro candidato, o mais provável, é Raisi. O segundo candidato é, na verdade, o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei. Então, com ele fora, Mojtaba Khamenei é o mais provável a se tornar o próximo Ayatollah. Agora, isso apresenta um problema para o Irã, porque é uma república islâmica. É para estar sob o governo de Deus, certo? E uma coisa que a maioria dos iranianos se opõe é a ideia de liderança hereditária, certo? Um pai passando a liderança para o filho. Porque lembre-se que em 1979, os iranianos fizeram uma revolução para derrubar o rei e todos eram a favor de derrubar o rei. Portanto, se Mustafa Khamenei se tornasse Ayatollah, isso criaria, na verdade, uma crise de legitimidade política no Irã. E então a questão é, Mustafa Khamenei se beneficia, mas quem se beneficiaria em tê-lo como Ayatollah? E a resposta é, na verdade, muito simples. Existe um grupo no Irã chamado Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ok? Ou a Guarda Revolucionária Islâmica, ok? Vamos chamá-los de guardas revolucionários. E o interessante sobre eles é que são separados do exército, certo? Das Forças Armadas. Então, de onde vêm esses caras? E por que eles são separados do exército?
Bem, isso remonta a 1979. Lembre-se, em 1979 houve uma grande levantamento contra o Shah do Irã, o rei do Irã, e o governo trouxe de volta o Ayatollah Khomeini do exílio para governar o país. E Khomeini, naquela época, tinha medo do exército, porque o exército havia jurado lealdade ao rei. Então, para lidar com esse problema, Khomeini criou outro grupo armado chamado Corpo da Guarda Revolucionária. E o que eles fazem é, na verdade, muito diferente do que faz o exército. O exército tem a obrigação de proteger a nação, mas o Corpo da Guarda Revolucionária tem a responsabilidade de proteger a revolução, a República Islâmica. O que significa, em última análise, que eles são o exército particular de Khomeini. Eles só lhe obedecem. E outra coisa sobre a revolução é que eles não estavam apenas tentando instaurar uma república islâmica no Irã, mas também tentando exportar a revolução para todo o Oriente Médio, ok? Basicamente, a revolução de Garkov teve duas funções principais. A principal função é proteger o Ayatollah e garantir o sucesso da revolução no Irã. Mas a outra função é exportar a revolução para o Oriente Médio, ok? Para difundir a revolução islâmica na Síria e no Iraque. E é por isso que o Oriente Médio ficou tão perturbado e tão enfurecido com a revolução. Foi por isso que a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, foi fundada. E como muitos países consideravam o Irã uma ameaça, encorajaram Saddam Hussein a invadir o país em 1980. E isso deu início a algo chamado Guerra Irã-Iraque. E não foram apenas os americanos que apoiaram essa guerra, os soviéticos também. Também apoiaram Saddam Hussein e países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, também apoiaram Saddam Hussein. Foi uma guerra brutal e muitos iranianos morreram. Mas, no final das contas, a Guarda Revolucionária conseguiu proteger a revolução dos invasores estrangeiros. E por causa disso, eles se tornaram o grupo militar mais dominante do Irã. E assim, eles quase tiveram recursos ilimitados, acesso a fundos, certo? Não apenas para proteger a revolução no Irã, mas também para exportá-la para o exterior. Ok, então, tudo isso faz sentido para vocês? Mas com tanto poder, eles acabaram se corrompendo, certo? Hoje, acredita-se que eles controlem entre 10% e 50% de toda a economia iraniana. E devido a esse monopólio de poder, com o tempo, a economia estagnou. Bem, as sanções ocidentais, as sanções americanas, desempenharam um papel fundamental. O Irã não conseguia, de fato, vender seu petróleo no exterior. Mas o verdadeiro problema era o fato de haver um monopólio de poder, essa corporação revolucionária GHR, controlando toda a economia. Isso levou a protestos. Então, o primeiro protesto desse grupo foi em 1999. 50 mil estudantes protestaram contra a falta de democracia no Irã. O que eles realmente estavam protestando, claro, era contra a corrupção da Guarda Revolucionária. Mas você não podia fazer isso, você não podia dizer isso. Então, eles estavam protestando por democracia. Eles foram reprimidos. Depois, de 2009 a 2010, houve algo chamado Movimento Verde. E a ideia do Movimento Verde era que as pessoas queriam um novo governo que prometesse reformas. E na eleição, o candidato deles, o candidato reformista, perdeu. E as pessoas suspeitavam que a Guarda Revolucionária havia trapaceado. Então houve protestos violentos e, novamente, a Guarda Revolucionária reprimiu a revolução. E nesse ponto, basicamente, as pessoas perderam a fé na democracia. Então, depois disso, todos os outros presidentes foram basicamente fantoches do regime. E o protesto mais recente, em 2023, foi contra uma jovem chamada Mahsa. Amém. E ela foi presa pela polícia por não usar um véu ou cobertura para a cabeça em público. E ela morreu sob custódia policial. Por isso, suspeita-se que ela tenha sido espancada pela polícia. E isso provocou protestos massivos em todo o país. Então, nos últimos 10, 20 anos,
têm ocorrido protestos contínuos no Irã sobre o governo e a economia, mas principalmente sobre o fato de que a Guarda Revolucionária monopolizou a economia para seu próprio benefício, o que fez com que a economia estagnasse e as pessoas ficassem mais pobres ao longo do tempo. Mas, como os protestos são tão generalizados, ironicamente, a Guarda Revolucionária acabou se tornando ainda mais poderosa, pois é vista como a mais leal ao regime atual. A lealdade deles não é contestada. E isso significa o seguinte: o que isso significa é que, se estiver acontecendo, se houver uma mudança de liderança, certo. Se o Ayatollah morrer e um novo Ayatollah assumir o poder, o que o novo Ayatollah fará será reduzir o poder da Guarda Revolucionária. Isso faz sentido para vocês? Porque ele precisa estabelecer sua própria base de poder? E a Guarda Revolucionária era leal ao atual. A Guarda Revolucionária é mais leal ao líder atual, o Ayatollah Khomeini. Mas se um novo Ayatollah assumir o poder, ele precisa estabelecer sua própria base de poder. Então ele vai colocar seus próprios aliados no poder. E isso significa reduzir o poder da Guarda Revolucionária. Faz sentido? Assim, haverá uma ameaça direta ao corpo da Guarda Revolucionária. Ora, se o filho do atual líder, Mojtaba Khomeini, se tornasse o novo Ayatollah, as coisas permaneceriam as mesmas. E o corpo da Guarda do Rosário continuaria a controlar a economia. Ok? Faz sentido para vocês? Tudo bem. Então, mais uma vez, estou apresentando um motivo. O Corpo de Guarda Islâmica para Refugiados desejaria eliminar o atual presidente e garantir que o filho de Al-Tawa se tornasse o próximo líder. Porque querem manter o monopólio do poder sobre o país. Faz sentido para vocês? Tudo bem. Agora quero discutir quem são essas pessoas e como elas pensam sobre o mundo, ok? Porque são corruptos, mas em última análise são fanáticos religiosos que querem exportar a revolução para todo o Oriente Médio. Então vamos falar sobre 1979. Em 1979, o Shah deixou o Irã devido aos inúmeros protestos contra ele. O Shah percebeu que era muito difícil para ele se manter no poder, apesar da brutalidade do exército e da polícia. Havia protestos demais. Muita gente quer que ele vá embora. Então ele vai para a América e há muitos iranianos que ficam indignados com isso por dois motivos. O primeiro motivo é que eles querem que o Shah, o rei do Irã, seja julgado por todos os crimes contra os direitos humanos que cometeu enquanto era rei do Irã. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é que eles temiam que o Shah tivesse ido para a América para conseguir o apoio dos americanos para uma invasão do país. O Shah estava tentando fazer com que os Estados Unidos invadissem o Irã e o colocassem de volta no poder, o que já havia acontecido em 1953. Certo? Então, para combater a ameaça do Shah, em novembro de 1979, entre 300 e 500 estudantes universitários invadiram a embaixada dos Rosnewa, tomaram o local e mantiveram 53 americanos como reféns. Eles exigiram que o Shah fosse devolvido ao Irã para ser julgado. Agora, isso foi, obviamente, uma invasão de território americano. Isso vai contra o direito internacional. Mas quando os estudantes fizeram isso, havia tanto apoio popular aos estudantes que as autoridades realmente não fizeram nada. Além disso, o Ayatollah Khomeini apoiou os estudantes, certo? Então havia um amplo apoio popular aos estudantes. Quando os estudantes invadiram a embaixada, a primeira coisa que os diplomatas devem fazer é basicamente destruir todos os arquivos, certo? Todos os segredos. Então todas as embaixadas vêm com algumas coisas chamadas fragmentadoras. Vocês sabem o que são fragmentadoras? Fragmentadoras são basicamente máquinas. E se você quiser destruir papéis muito rapidamente, você coloca na máquina. E a máquina vai cortar o papel em cerca de 100 tiras diferentes de papel. E esse é o jeito mais rápido e eficaz de destruir seus documentos. E havia dezenas de milhares de páginas. Vocês conseguem adivinhar o que os estudantes fizeram? Ao longo de meses, os estudantes lentamente e metodicamente remontaram os documentos um por um.
E o que esses documentos revelaram aos estudantes e ao público no Irã foi que o verdadeiro centro de poder no Irã não era o palácio onde o Shah vivia, mas sim a embaixada dos Ihua. A embaixada era o Zewa. Era a embaixada do Sigua que estava dirigindo a política no Irã. Foram os Estados Unidos, embaixada responsável pela brutalidade do regime. E foi a embaixada do Zinewa que, em 1953, orquestrou um golpe de Estado contra o governo democraticamente eleito do Irã e instaurou o Estado policial do Shah. Ok, então esses alunos, quando leram esses documentos, ficaram realmente irritados. Ok, e você pode imaginar que esses alunos ficaram irritados porque juntaram as peças desses documentos, certo? Os fanáticos, e adivinhem só, pessoal, esses estudantes se tornaram os principais líderes militares do país. E eu vou citar apenas 3 nomes. Hussein Dagan, que foi ministro da Defesa de 2013 a 2017. Ele era um estudante manifestante na embaixada do Zeu. Esse é um deles. O segundo é Muhammad Ali Jafari, que de 2007 a 2019 foi chefe da Guarda Revolucionária. E também Muhammad Bagheri, que ainda é o chefe do Estado-Maior do Exército iraniano. Portanto, o corpo da Guarda Revolucionária é composto por pessoas que odeiam os Estados Unidos e veem a América como o grande Satã. E eles basicamente querem entrar em guerra com os Estados Unidos para se vingar dos erros e males que a América cometeu contra o Irã. Isso faz sentido? A segunda coisa que vou mencionar é que quando Saddam Hussein invadiu o Irã em 1980, o Irã praticamente não tinha um exército. E o motivo disso é que o corpo da Guarda Revolucionária havia prendido, exilado ou executado os oficiais do exército porque eles não eram considerados leais à revolução. Eles eram vistos como leais ao Shah. Então o Irã não tinha um exército. E Saddam Hussein tinha aviões, ele tinha tanques, ele tinha muitos soldados. E todos achavam que a guerra terminaria muito rapidamente. O que o corpo da Guarda Revolucionária fez foi organizar um novo exército chamado Basaji. Bem, os Basaji eram um exército de voluntários pobres e religiosos das aldeias. E o que Ayatollah Khomeini lhes disse foi: não temos armas, mas temos Deus ao nosso lado. Ok. Os iraquianos têm armadura, mas nós temos poder divino. E o que eles fizeram foi em benefício desses aldeões. E esses caras têm mais ou menos a sua idade, tá? 16